Eu quero ler com você o texto de João 9. O texto, nós estamos estudando, né, a proposta do pastor, os sinais que Jesus realizou e estão registrados no Evangelho de João, no Evangelho segundo João. E o sinal que eu escolhi, e aí o pastor falou, fale lá nessa quarta-feira, é o sinal da cura do cego de nascença. Então está lá em João 9, a história do cego, ele é o capítulo inteiro, mas nós não vamos ler o capítulo todo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Então acompanhe aí, enquanto eu leio o texto, tá? Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Grife esse versículo aí, guarde bem isso aqui. Eu sou a luz do mundo, Jesus. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, nos ajude a compreender a Tua palavra e a entender o que elas têm reservado para nós. Fale através de mim, que fale apenas o que o Senhor desejar, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, vamos meditar nesse sinal. E pensar, como diz o título da mensagem, que Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo. Você já entrou correndo num quarto escuro? Acho eu que não, né? Ninguém faz isso. Porque a probabilidade de você sair de lá mancando e indo com as suas mãos em direção de um dedo do pé, é muito grande. De você acertar um móvel, né? Do que você precisa para entrar num quarto escuro? De luz. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira, você talvez conheça, que a gente fazia, que era entrar num quarto escuro. E aí uma pessoa tinha que entrar no quarto e sair caçando onde estavam as outras crianças. E quando encontrasse, ele tinha que falar, gato mia. Esse é o nome da brincadeira. E aí a pessoa tinha que miar, ele tinha que adivinhar quem era a pessoa apenas pelo som da voz. Ele não poderia ver a pessoa, nenhum tipo de luz. Ficava num quarto escuro. Uma brincadeira que as crianças, que a gente fazia na minha época.
Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos de luz para poder enxergar. A visão, ela só é possível por causa da luz. Não adiantaria nada nós termos os olhos, os órgãos, responsáveis, o cérebro responsável por ajustar toda a questão da visão, se não houvesse luz. Porque a luz, ela bate nos objetos e ao refletir os nossos olhos captam. Por isso que nós enxergamos. Então, a luz é essencial para todo o processo da visão. Não basta só ter os olhos, o cérebro que vai fazer o processamento das imagens, há necessidade da luz. E aqui nesse texto, que nós vamos estudar, Jesus faz uma declaração muito interessante, ele diz que Ele é a luz do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que sem Ele, nós não conseguimos enxergar nada. E é isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos estudar. O objetivo hoje é entender a diferença que Jesus faz quando nós somos iluminados e tocados por Ele. Saber que a luz que Jesus traz ao mundo é essencial para nós vermos da maneira como Deus deseja que nós vejamos e também para que sejamos mudados pela luz de Jesus. Então, o texto aqui, do 1 ao 14, está separado em 4 partes e nós vamos ver cada uma dessas partes, o desenrolar delas. Então, a primeira parte que eu quero destacar aqui é o fato de Jesus ter curado um cego de nascença. O versículo 1 começa da seguinte forma: Jesus caminhava e viu um homem cego de nascença. E Jesus cura esse homem. E aí você pode estar pensando assim: nossa, mas Jesus já curou tantos cegos. A Bíblia narra tantos outros que Jesus curou. Por exemplo, o cego Bartimeu. Outros tantos, o sentimento é de assombro. Fico assombrado com o sinal que Jesus realizou. Por quê? Vou explicar. Vou trazer aqui algumas informações, por exemplo, da medicina para você. A medicina entende a cegueira como uma incapacidade de ver. E essa incapacidade de ver, ela está relacionada com a capacidade de percepção visual baixa, ou seja, a pessoa, ela não consegue, ou consegue de uma maneira muito pequena, que não é distinguível, apenas uma sombra, a pessoa não consegue enxergar. Ou ela tem o campo de visão muito restrito. O nosso campo de visão, ele às vezes, a gente chama aqui de visão periférica, consegue enxergar até alguns movimentos nessas partes aqui, ó. Para enxergar bem é a parte da frente, mas aqui o campo de visão nosso, ele vai até, não chega a ser 180 graus, mas chega até uma região boa. Então, a pessoa que tem deficiência de visão, tem cegueira, o campo de visão dela pode ser também muito restrito, ela só tem um pedacinho do seu campo que ela consegue enxergar. Então, isso é considerado cegueira. A visão, ela é considerada um dos sentidos mais importantes do ser humano. Porque é através da visão que nós obtemos as informações do mundo ao nosso redor. Por exemplo, aqui, o templo está vazio, cheio de cadeiras, vazio de pessoas, mas cheio de cadeiras. E eu consegui ter essas informações por conta da visão. Estou vendo aqui tudo vazio. É através da visão que nós temos os nossos estímulos. Por exemplo, lemos aqui. Então você já imaginou você não conseguir enxergar? Você viver num mundo onde você não pode enxergar? Aí que está. A pessoa cega, apesar dela não ter a visão, ela pode obter as informações como nós obtemos através de outros sentidos. Então, outros sentidos vão ser responsáveis por transmitir essas informações, fazer esses estímulos. Por exemplo, a audição. Por meio da linguagem, da descrição.
Muitas vezes, né, as pessoas que têm deficiência, né, são cegas, tem uma pessoa do lado, ó, aqui está acontecendo isso, essa situação, você quer que eu faça um pedido para você? E ela vai narrando, vai falando para ela. Existem os audiobooks, né, que são livros que são narrados, e aí a pessoa cega pode ouvir. Então veja que ela tem uma deficiência visual, mas não a incapacita para o convívio em sociedade. Uma outra maneira também de uma pessoa cega obter essas informações, de obter os estímulos, é através do tato, das sensações. Então, existe, por exemplo, uma forma de leitura que é chamada braille. A pessoa, ela consegue, através do tato, né, ela vai passando o dedo e vai lendo. Tem uma bolinha ali, cada bolinha é uma letra, ela tem uma posição. Agora, hoje, uma pessoa cega tem todas essas possibilidades. Vamos retroceder um pouquinho no tempo? Você acha que lá no século I, haviam pessoas dispostas a ficar descrevendo para um cego os acontecimentos? Havia maneira dessa pessoa ser ensinada? Muito difícil, né? A vida era muito complicada, era difícil. Será que haviam pessoas dispostas a levar um cego aos lugares, levar as coisas para ele sentir? Veja que eu falei do tato, né? Então, quando um cego ele quer conhecer um objeto, como que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto na mão e vai tentar compreender através do tato esse objeto. Ou, por exemplo, um lugar, você vai levar essa pessoa lá para que ela, através do tato, das sensações, da audição, dos cheiros, ela saiba o lugar onde ela está. Conhecer uma árvore, você tem que levar o cego até lá para ele que possa tatear, sentir. Agora, será que no século I haveria alguém disposto a fazer isso? A levar ele nos lugares, a guiar a pessoa até os lugares para que ela possa experimentar pelo tato, ou alguém disponível para narrar para ela os acontecimentos? Muito difícil. Agora, some a isso o fato da pessoa ser cego de nascença. Ela é uma pessoa que nunca viu nada. Porque veja bem, hoje, se você fechar os olhos e passar um dia com os olhos fechados, ou uma pessoa que já viu ficar cega, ela tem muitas informações que ela já recebeu, ela precisa adaptar a sua vida. Agora, uma pessoa que nunca viu nada, como que você vai explicar para uma pessoa que nunca viu uma cor? Me fale. Como você vai explicar para uma pessoa que o céu é azul, que o mar é verde? Como você explica para uma pessoa que nunca viu uma cor? É impossível, difícil. Como explicar uma árvore? Não tem como. A pessoa precisa sentir o que é uma árvore para que ela, através daquela sensação, ela guarde na memória. Então, uma pessoa que nunca viu nada, ela tem essa dificuldade dobrada. Um outro detalhe, nós temos conexões no cérebro, chamados neurônios, que ajudam no nosso pensamento. Então, quanto mais conexões nós fazemos, mais rápido o nosso pensamento é. Agora, uma pessoa que nunca viu, ela não tem essas conexões relacionadas à visão no cérebro. Então, veja só a dificuldade que uma pessoa cega de nascença tem. Agora, por isso que, quando eu leio esse texto, eu fico assombrado. Porque Jesus realizou um milagre maravilhoso. Jesus, além de abrir os olhos do cego, ele teve que fazer todas as conexões dentro do cérebro, para que, ao ele ver pela primeira vez, aquilo não fosse algo estranho.
Foi um milagre espetacular. Tanto é que o cego, lá no versículo 32, diz: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ou seja, uma pessoa que viu, mas teve algum problema e ficou cego, pode até ser que alguém fosse capaz de curar. Agora, alguém que nunca viu, isso era impossível. Ainda é. Mas, aí que está o assombro. Jesus fez. Jesus conseguiu. O que será que isso não nos diz sobre Jesus, né? Na segunda parte agora, eu quero ver com vocês aqui como Jesus curou esse cego. Veja aqui nos versos 6 e 7. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Nesse momento do texto, eu confesso para você que eu sinto um pouco de estranhamento. Por quê? Porque como Jesus cura o cego, é no mínimo um pouco peculiar, né? Jesus, ele faz um lodo, mistura com a terra, a saliva dele, ele cospe na terra, faz um barro e aplica nos olhos daquela pessoa. Os evangelhos narram outros 2 momentos em que Jesus faz isso. Ele cura outras pessoas também aplicando saliva. Em um momento, ele tem um surdo, mudo, ele tira essa pessoa da multidão, ele aplica saliva na língua dessa pessoa e grita, fala assim: efatá, que significa abre-se. E aí a pessoa que era muda começa a falar. E numa outra situação, um cego também, ele pega essa pessoa, pedem para ele ser curado, uma multidão pede para ele ser curado, ele tira essa pessoa da multidão, ele cospe nos olhos do cego, e aí, quando ele abre os olhos, ele vê as pessoas como árvores, diz o texto. E aí ele fecha os olhos de novo e a pessoa passa a ver com clareza. Então, nessas 2 situações, Jesus aplicou saliva. Então, nós temos 3 textos na Bíblia onde Jesus aplica a própria saliva para curar a pessoa. E para nós, aqui, pessoas que vivemos no século XXI, no Ocidente, a saliva é um componente um pouco anti-higiênico, não é verdade? Eu lembro na pandemia que as pessoas lá na China estavam sendo multadas quando cuspiam na rua para que assim evitasse o alastramento da doença. Mas para nós aqui, Brasil, do século XXI, a saliva é algo assim meio anti-higiênico, né? Não sei vocês, eu fico um pouco, acho meio estranho. E aí eu fico me perguntando, por que Jesus usou a saliva para curar o cego? E confesso a você que procurei em vários comentaristas, não achei nenhuma resposta satisfatória, nenhuma explicação. Então esse sentimento ainda existe. Acho um pouco estranho, mas talvez seja isso mesmo que o texto queira passar para nós, né? Que a atuação de Deus nas nossas vidas, ela muitas vezes vai nos soar estranho, mas é Deus agindo. Deus age de uma maneira que a gente fala: nossa, mas é assim mesmo? Deus está agindo e a gente tem que ficar quieto, recebendo a bênção de Deus ou a ação de Deus na nossa vida, porque é assim que Ele está fazendo. Muitas vezes a ação de Deus vai nos causar esse estranhamento. E aí, nós vamos deixar ou impedir a ação de Deus por causa disso? Claro que não.
E o que eu acho mais interessante, e aí isso vai finalizar essa parte, né? É que em nenhum momento, durante o relato aqui do restante do capítulo, os fariseus, eles são chamados, né, para participar dessa história por causa do cego. Em nenhum momento eles questionam ou repreendem o fato de Jesus ter aplicado saliva nos olhos do cego, de ter feito o lodo ali aplicado nos olhos do cego. Eles se prendem ao fato de Jesus ter curado no sábado. Para eles, o dia da cura foi mais importante que a cura em si, ou o modo como Jesus curou. E aí nós entramos no terceiro ponto dessa meditação, terceira parte, que é a opinião das pessoas contrastando com a vontade de Deus. E eu quero convidar você a ver aqui, ó, versículo 2. Primeiro os discípulos perguntam: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou os pecados do seu pai? Versículos 13 e 14. A multidão, quando vê que o homem foi curado, eles levam ele aos fariseus, porque Jesus havia misturado terra com saliva e curado no sábado. Então vejam só, e aí a opinião das pessoas, aquilo que elas intentam aqui, me traz um sentimento um pouco de irritação, vou confessar para vocês. Quando eu leio isso aqui, eu fico meio incomodado com a opinião dos discípulos e também com a opinião e aquilo que a multidão e os fariseus fazem. Porque veja bem, os discípulos perguntam: quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Pensa comigo, como que uma criança, vamos dizer melhor, como que um feto pode pecar dentro da barriga da mãe a ponto daquilo afetar a sua visão? Ou como que os pais podem ter feito um pecado, alguma atitude para prejudicar o próprio filho? Eu confesso que para mim isso não faz muito sentido. E até essa sugestão dos discípulos me fala: mas há tanto tempo andando com Jesus, ainda não entenderam? Uma coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é o seguinte: os males que nós sofremos, os problemas, as doenças, as situações, a situação em que o mundo está, tudo isso é consequência do pecado em Adão. Então, o pecado é o que trouxe esse sofrimento, o mal, as doenças, os problemas. Então, uma coisa é nós dizermos isso. Agora, outra coisa é dizer que todo sofrimento é consequência direta do pecado nosso. Aí não. Nesse sentido, não. Por exemplo, o pastor está em pecado? Toda essa situação que ele está vivendo, nós estamos orando por ele? Óbvio que não. Ou, viu, Vanessa? Você aí não engravidou ainda? Deve estar com algum pecado aí escondido. Ou que ele estou pecando em alguma coisa. Tem um pecado oculto aqui no nosso casamento. E é por isso que o herdeiro ainda não chegou. Ou a tragédia do Rio Grande do Sul. Não estou falando assim de uma maneira hipotética. Eu li isso. Pessoas dizendo: isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul porque as pessoas lá são muito místicas. O espiritismo é muito disseminado lá, é por isso que aconteceu isso. Meus irmãos, será que isso está certo?
Eu vejo dois problemas nesse tipo de pensamento, esse tipo de coisa que às vezes nós, sem percebermos, nós fazemos e propagamos, tá? O primeiro deles é misticismo, que é típico do paganismo, que é pensar da seguinte forma: se nós agirmos ou tivermos qualquer ação em desacordo com a divindade, o que a divindade considera bom ou correto, eu vou ser punido. E aí eu preciso realizar algum sacrifício para aplacar Deus ou qualquer outra divindade aí. Hoje isso não cabe mais. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus desse tipo de pensamento. Porque a nossa vida, ela está nas mãos de Jesus. A condução da nossa existência está nas mãos do Senhor. Nós não precisamos mais ficar preocupados. Puxa vida, a pessoa ali, meu parente, não está certo, isso vai afetar a minha vida, um pecado que aconteceu. Claro, nós temos que confessar os nossos pecados, mas nem tudo de ruim que acontece na minha vida é consequência direta de um pecado meu. E o segundo problema que eu vejo nesse tipo de pensamento é uma forma de idolatria, sabe? Porque eu penso, me coloco da seguinte forma: eu estou sofrendo, estou doente, mas eu não posso sofrer. Deve ser consequência de algum pecado. Só pode, porque Deus não faria isso comigo. Eu devo estar errando em alguma coisa. Uma idolatria do eu, como se nós, depois que fomos achados por Deus e nos tornamos seus filhos, tivéssemos uma proteção especial contra todo tipo de sofrimento, problemas, doenças. Não. Isso está errado, meus irmãos. Esse tipo de pensamento não deve passar por nós. Uma outra, então nós vemos aqui a opinião dos discípulos. Vamos ver agora a opinião da multidão. Eu li aqui os versículos 13 e 14. O cego foi curado num sábado. Será que isso constituía uma violação à lei? A lei proibia curas no sábado? Óbvio que não. O que a lei proibia era trabalho. E aí, o que as pessoas viram? Jesus misturou a saliva com terra, ele trabalhou, violou o sábado. Tanto é que eles levam ele para os fariseus. Falam, eu acho que pode ter acontecido aqui uma possível violação da lei. Há uma valorização excessiva, nesse caso, da regra, do sistema, em detrimento da vida humana. O que é mais importante? A vida ou o sistema de normas? A multidão deveria ter visto aquilo ali e ter feito uma festa. Gente, o cara aqui que era cego de nascença está vendo. Vamos realizar uma celebração aqui, vamos fazer um culto de gratidão a Deus pela cura desse nosso irmão. Mas aqui, meus irmãos, há uma tendência humana, nossa tendência caída, de sistematizar, de tentar normalizar o sofrimento. Nós fazemos isso. Não importa, o que importa não é atendido, não é visto. As coisas secundárias, as coisas que não importam, é que têm relevância.
pessoas você já não ouviu, infelizmente no noticiário, pessoas morrendo nas filas, esperando atendimento médico nas nossas unidades de saúde? O que é mais importante, a vida humana ou uma fila? A pessoa morre segurando uma senha. O que é mais importante, a vida humana ou o fato de que estamos seguindo a fila? Nós temos essa tendência, que valorizamos mais, é o sistema. Não, se ele está furando fila, mas a pessoa está morrendo, não precisa de ajuda. Ali, as pessoas estavam valorizando muito mais. Não, ele provavelmente deve ter descumprido a lei, mas ele ficou curado. Não é momento de alegria? Não, eu acho que ele deve ter, esse homem aí deve ter, não é um homem de Deus, porque ele fez algo contra a lei de Moisés. Que absurdo. O quarto ponto: respostas de Jesus às opiniões humanas. Veja só lá no versículos 3 a 5, Jesus ele traz essas respostas. E aí, quando eu vejo esse momento, o meu sentimento é de maravilhamento. Eu leio isso e fico assim, Jesus é maravilhoso mesmo. Veja os versículos 4 e 5. Jesus respondeu, primeiro 3, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Por aquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E aqui é impossível a gente não ver os ecos lá do capítulo 1 de João, quando ele diz que a luz, o verbo, a palavra se encarnou, e a palavra era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Maravilhoso esse texto. As trevas não prevalecem contra a luz de Jesus. A luz de Cristo prevaleceu sobre a escuridão. Qual a escuridão que a gente vê aqui? Primeiro, o problema do cego, a doença. A luz de Jesus invade e cura. A luz de Jesus prevalece contra o preconceito dos discípulos. Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? A luz de Jesus prevalece contra a opinião da multidão e dos fariseus, que achavam que havia um descumprimento da lei. Vamos pegar, por exemplo, aqui a resposta no caso da doença do cego. Jesus faz um ritual aqui, entre aspas, tá? Que é colocar o lodo nos olhos do cego e mandar ele se lavar. Porque Jesus não faz nada despropositado. O interesse de Jesus aqui não é apenas curar a enfermidade física, a doença física, mas a doença espiritual. Jesus está falando o seguinte, eu vou curar você, mas será que você tem fé? Eu vou aplicar. Quantas vezes Jesus já não curou as pessoas naquele instante? Será que Jesus não poderia ter curado o cego naquele instante, naquele momento? Óbvio que sim. Mas Jesus está interessado em algo mais. Provocar a fé no cego. Ele quer que o cego demonstre a sua fé. Lá nos versículos 31 a 33, o restante do capítulo, o cego vai demonstrar que ele tem um conhecimento de Deus, porque ele fala para os fariseus, olha, esse homem que me curou não poderia ter sido
enviado de Deus, porque Deus não ouve a pecadores. Então esse homem com certeza era um homem de Deus, ele era um profeta. Ele nem viu Jesus, mas olha o conhecimento que ele tem a respeito de Deus. E aí no final do capítulo, lá nos versículos 35 a 38, Jesus se mostra para ele, pela primeira vez, ele vê Jesus, aquele que o curou na sua frente, e ele faz uma pergunta muito importante para o cego. Ele fala: olha, você crê no Filho do Homem? E aí o cego fala: mas quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ele fala: olha, sou eu que estou falando com você. E aí o cego fala: sim, Senhor, eu creio, e adora Jesus. Então a fé que Jesus provocou, de ele ir até o tanque se lavar, foi recompensada no final, porque ele reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o enviado pelo Senhor. Então a fé dele foi depositada em Jesus. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. A luz de Jesus, veja só, a luz de Jesus iluminando, primeiro, a doença ali do cego e trazendo cura, mas também trazendo fé. Agora, a luz de Jesus iluminando ali o preconceito dos discípulos. Quem pecou, mestre? Os pais ou ele? Ninguém pecou. É a resposta de Jesus. Mas essa doença está acontecendo para que o poder de Deus seja manifestado. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ter sofrimentos e doenças, e o poder de Deus vai se manifestar em nós, através de uma cura, através de uma resolução de um problema. Legal. Mas também isso pode envolver nenhuma cura ou nenhuma solução. Muitas vezes nós vamos ficar com a doença. Lá em 2 Coríntios 12:9, Paulo está escrevendo esse texto. Ele fala o seguinte: ele relata uma experiência que ele teve com Deus, em que foi dado a ele uma situação muito desconfortável, provavelmente uma doença, e Paulo ora a Deus 3 vezes pedindo para que Deus o cure, para que Deus o liberte dessa situação. E aí a resposta do Senhor é o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes nós vamos ter enfermidades, vamos ter problemas, situações que não vão se resolver, que somente pelo poder de Deus isso vai permanecer. Jesus pode curar, porque Ele é Deus, mas em algumas situações isso pode não acontecer. E por fim, estou finalizando, tá? Por fim, a resposta que Jesus traz para a cegueira espiritual do ser humano. Como a gente viu ali na multidão, que antes de ver uma cura, viu uma ofensa à lei. E os fariseus também. Há uma cegueira nessa situação. A religiosidade legalista cegou o entendimento dessas pessoas, porque eles não viram ou não perceberam o milagre que estava acontecendo. Eles viram o descumprimento da lei. E aí Jesus, ele traz luz à situação. Veja lá o versículo 39, ele diz o seguinte, falando para aquele que havia sido cego: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Jesus veio para julgar. Como assim? Julgar as pessoas
julgar o mundo, porque através dele, ele está dizendo: olha, vocês precisam de salvação, vocês precisam de ajuda, vocês precisam de perdão. A vinda de Jesus é o julgamento de Deus. Qual que é o julgamento? De que nós não conseguimos nos salvar pelas nossas próprias forças. Nós precisamos de um Salvador. Nós não conseguimos enxergar no escuro. Precisamos da luz de Jesus. Jesus veio dar visão, ou seja, mostrar a visão de Deus, o que Deus vê, como Deus vê a situação, para tirar as coisas que impedem nós de enxergarmos de uma maneira bem clara. É através da luz de Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: eu vim também para cegar. Interessante, né? Ele veio para dar visão aos cegos, mas Jesus veio para cegar também. Porque muitas pessoas não querem ver, não querem reconhecer a luz de Jesus. Se afastam da luz e se tornam cegas por conta disso. Então nós precisamos deixar, e aí aproveitando esse tema que é a família, precisamos deixar que Jesus ilumine a nossa família. A luz de Jesus entre em todos os cantos da nossa família, para que nós vejamos da maneira como Ele vê, para que os problemas se resolvam à luz de Jesus, à luz daquilo que Ele nos ensina. O que precisa ser mudado? Quais áreas que precisam ser iluminadas pela luz de Jesus para que haja harmonia, conserto, amor? Mas para ver isso, precisamos da luz de Jesus. E por fim, eu quero concluir aqui com isso, desculpe o tempo avançado. Nós aprendemos que a luz de Cristo nos faz ver com clareza todas as coisas que as trevas desse mundo desejam esconder. Os nossos preconceitos, as nossas opiniões, os nossos sistemas, o nosso pecado. Precisamos permitir que a luz de Jesus alcance tudo e mude todas as coisas. É somente por meio da luz de Jesus.